Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero falar aqui um pouco sobre idolatria. Uma inscrita aqui no canal, ela fez um pedido que eu falasse sobre idolatria. Esse é um assunto vasto, é um assunto extenso. Eu não entendi assim muito o que ela queria saber sobre a idolatria, qual era a linha, né, sobre idolatria, mas o fato é que existem muitos idólatras no nosso meio e, sobretudo, nós precisamos sempre buscar a Deus em jejum e oração se tem algo na nossa vida que nós estamos colocando no lugar de Deus. Porventura, você pode achar que uma pessoa idólatra é que se prostra diante de uma imagem, e nem sempre é também, mas existem muitos idólatras, né, no nosso meio. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, tudo aquilo que toma o senhorio de Deus na nossa mente, no nosso coração, na verdade nós estamos sendo idólatras. E sobretudo nesse assunto de ministério, existem pessoas que idolatram o ministério. Existem pessoas que idolatram a vida religiosa. Existem pessoas que idolatram as suas casas. Existem pessoas que idolatram seu marido, seus filhos, uma condição de trabalho, uma profissão. Então nós precisamos sempre colocar diante de Deus se tem algo que esteja roubando o lugar dele na nossa mente e no coração. Sabe que Jesus ele vai dizer, não pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon. Mamon é um Deus, né? E quando nós não devolvemos o dízimo, quando nós não devolvemos, nós estamos sendo idólatras. E inclusive no vídeo anterior que eu falei sobre isso, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, eu citei uma referência bíblica sobre isso, né? Que as riquezas, a avareza, que é a idolatria. Então, eu já citei no outro vídeo, eu não vou citar, senão esse vai ficar muito grande. Mas eu quero falar aqui sobre essa questão da idolatria de uma inscrita aqui do canal. E eu não anotei o nome dela, né? Mas vai para essa inscrita aqui no canal que pediu sobre idolatria, né? A idolatria, ela seduziu gradualmente Salomão. Quando nós olhamos, né, para a vida do rei Salomão, lá em 1 Reis 11:4 e também 1 Reis 11:9 e 10, fala sobre isso, né? Eu quero ler aqui, né, com vocês, estou abrindo aqui, né, 1 Reis 11:4. Eu quero ler aqui, juntamente com todos vocês, né, que ele fala, né? Porque sucedeu que se no tempo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então, enquanto Davi ele colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida, Deus o fez prosperar, Deus o fez ser bem-sucedido. Mas quando ele se deixou levar pelos deuses das mulheres sidônias, etéias, irmãs, perverteram o coração, e ali foi um fim muito triste. A Bíblia vai dizer que ele chegou a levantar altares, postes ídolos. Interessante que é o mesmo próprio que vai dizer que o fim das coisas é o início, é melhor do que o início delas. E infelizmente, né, ele não teve um bom fim. Mas eu quero, nesse momento aqui, abrir um parênteses, eu quero ministrar sobre a tua vida, que eu e você, nós teremos um fim maravilhoso na presença de Deus. E não tem ídolo nenhum que irá tomar conta do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente. Amém? Então aqui também Manassés, o rei Manassés, ele colocou postes ídolos, prostitutos cultuais. A Bíblia vai dizer assim mesmo, prostitutos cultuais ele levantou na casa do Senhor.
Manassés, ele colocou ídolos no templo. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 23, o versículo 6. E o rei Josias, ele vai derribar esses postes ídolos. A Bíblia diz que o rei Josias, quando ele ascende, ele vai fazer uma limpeza, ele vai mandar o escrivão, ele vai mandar pessoas, o sacerdote, para fazer a limpeza na casa do Senhor. Ali ele vai achar o livro da lei, ele vai provocar uma grande reforma na casa do Senhor, e ele vai derrubar estes postes ídolos. Tinham prostitutos cultuais. E quando eu me lembro desse texto, irmãs, eu olho para as nossas igrejas. Deus, pela graça e a misericórdia, que eu não vejo nenhuma qualificação humana, Deus tem nos levado em algumas igrejas, em alguns lugares, e que o Senhor nos ajude a não cultuar e nem levantar esses postes ídolos dentro da casa do Senhor. A soberba, a arrogância, a altivez, a autossuficiência humana, sem querer, isso vai tomando conta do nosso coração, e nós, ao invés de adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, nós estamos idolatrando dentro da casa do Senhor. Ah, mas fulano prega demais. Não, o irmãozinho também da congregação é usado pelo Senhor, né? Ah, mas o irmãozinho também, ele louva o Senhor, é canal de bênção, né, para o Senhor. Então, o rei Josias, ele derrubou os postes ídolos. Então, nós vemos também nessa questão da idolatria, a ação de Davi contra a idolatria. Lá em 1 Crônicas, capítulo de número 14, 12, a Bíblia vai dizer que Davi, ele está aqui escrito, né? Ele deixou ali os deuses e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Ele destruiu todos aqueles postes ídolos. Às vezes nós achamos que está tudo bem, e não está tudo bem. Existem até bênçãos retidas no mundo espiritual, irmãs, isso é muito sério. Que na nossa consciência humana achamos que está tudo bem, mas na oração e no jejum nós iremos ver que tem ídolos, coisas no nosso coração que às vezes a gente não se dá nem conta. Coisas, acessórios, apetrechos, adornos, situações que estamos idolatrando e colocando no lugar de Deus. Interessante observar que Davi, ele vai derribar e queimar a fogo, e depois ele vai buscar ao Senhor orientação para ter vitória contra os filisteus. Ele busca o Senhor: Senhor, como que eu vou ter vitória? Senhor, como que eu vou agir nisso? E ali Deus vai falar: vai por detrás das amoreiras que vou eu te dar vitória contra esse povo. Então, irmãs, a sedução dos ídolos. Os ídolos, eles nos seduz, e os ídolos, né, ele dá uma sensação de poder. O povo, agora eu vou ler aqui que eu fiz algumas anotações. O povo queria liberdade, então desejava a religião se ajustasse ao seu estilo de vida. O povo queria ser guiado pelos seus próprios pensamentos, suas próprias convicções, e eles queriam que o Senhor nosso Deus, a palavra, se amolde, se ajuste ao seu estilo de vida. Isso é pecado, isso é idolatria, né? A contextualização. Pessoas não querem responder a autoridade nenhuma, ao invés de ter poder sobre os outros. Deus quer que nós venhamos a ter o poder do Espírito Santo. Irmãs, existem muitas pessoas que eu já conheci, talvez você conhece, que não querem se submeter à autoridade. Isso é rebeldia. E a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, como Saul. Ele não se submeteu à direção de Deus, ele não se submeteu à direção de Deus por intermédio do seu profeta, do profeta Samuel. Isso é idolatria, é como rebelião, né? Pecado de feitiçaria. Então as pessoas não querem responder à autoridade, não querem se submeter a um pastor, não querem se submeter a uma pastora. Irmã, isso é muito sério.
O homem e a mulher de Deus tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Quem é o teu pastor? Quem é a tua pastora? Eu, graças a Deus que eu tenho pastor, eu tenho pastoras, né, que estão me dando cobertura espiritual. Tenho muitas pastoras da minha igreja que me abençoam e eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Então, a sedução dos ídolos também é a busca do prazer. Naquele tempo bíblico, essa sedução dos ídolos enaltecia o prazer, porque exaltava a sensualidade, sem responsabilidade ou culpa, igual hoje, né? A sensualidade, essa questão de ter sexo de forma desenfreada, sem compromisso nenhum, isso é uma forma de idolatria. Uma das formas de idolatria é enaltecer o prazer. Sabe que os cultos a Baal, que era o deus da fertilidade, os cultos a Azerá ou Azera, como alguns dizem, né, que era a esposa de Baal, que também era a deusa da fertilidade. Esses cultos pagãos que a Bíblia relata, ali aconteciam orgias sexuais, irmãs. Orgias sexuais, né, de forma desenfreada. Então, isso é idolatria. A contextualização, pessoas divinizam o prazer e buscam a qualquer custo. E Deus nos chama para procurar um tipo de prazer que a longo prazo conduz a grandes recompensas. Que recompensas são essas? São recompensas eternas. Eu estou gravando esse vídeo aqui, eu abri esse canal aqui, mas se eu partir para a glória, né? Isso vai ficar aqui até para quê? Para agregar valor na vida de outras pessoas. Então isso é um tipo de trabalho, de situação que me dá assim prazer, que vai produzir grandes recompensas não só nesse tempo presente, mas para o futuro. Então aqui, os ídolos, eles têm um padrão. A humanidade foi reduzida a pouco mais que animais. As pessoas não deveriam ser vistas, né, de forma individuais, irmãs. É uma coisa tão horrível de se falar, né? Sexo com animais. Existem leis transmitando no Congresso, né, que fala sobre isso. E as pessoas sendo reduzidas como animais. Isso não agrada ao Senhor, isso é uma forma de idolatria. A contextualização. Como animais, as pessoas deixam que a paixão física as domine. Deus nos encoraja a direcionar as nossas paixões para áreas que edificam os outros. Irmãs, dominar a carne, subjugar a carne, como diz o apóstolo Paulo, né, e reduzi-la à escravidão. Se nós fomos libertos do pecado e nós estamos na presença de Deus, cumpre, né, como diz o apóstolo Paulo, né, a Timóteo, cumpre a ti dominá-lo, domina. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos levados pelas paixões, não tínhamos condições nenhuma de ter controle, né, sobretudo nessa área sexual. Mas quando nós, irmã Raquel, mas é difícil, ó, duas coisas que matam a tua carne, palavra e jejum e oração, acabou. Mantém o controle, reduz o teu corpo à escravidão, né? Jejum mata o ego, né? Jejum, ele mata o ego, mortifica a carne. Então aqui, uma das formas de idolatria, eu quero falar sobre o louvor e a popularidade naquele tempo, né, que eu falei aqui sobre alguns versículos bíblicos e contextualizando para fechar e encerrar esse vídeo. A suprema santa natureza de Deus foi substituída por quem? A suprema santa natureza de Deus foi substituída por Deus, que eram mais reflexos da natureza humana, e essas divindades não exigiam sacrifício, mas uma oferta de reconciliação. Ou seja, as coisas de Deus, o caminho de Deus envolve renúncia.
e não uma conciliação. Não, eu vou dar isso aqui, eu vou fazer essa oferta aqui para conciliar aqui com o meu pecado. Eu sei que eu não estou muito certa, mas eu vou dar aqui essa oferta, eu vou fazer esse sacrifício como conciliação aqui do meu pecado. É uma oferta de conciliação. Irmãs, e contextualizando, o sucesso não deve ser buscado a todo custo. Em vez de procurar louvor para nós mesmos, Deus nos conclama a louvá-lo e a respeitar aqueles que o honram. Irmãs, o sucesso realmente ele tem sido buscado a qualquer custo. Qualquer custo. Mas eu entendo que o maior sucesso é nós realizarmos e estarmos no centro da vontade de Deus. Então, que o Senhor nos ajude a identificar esses ídolos que porventura tenha tomado conta do nosso coração e mandar embora e destruir como rei Josias e acabar e aniquilar com esses postes ídolos. Amém? Que Deus abençoe, se inscreva no canal, dá a sua curtida, deixe seu pedido de oração aqui embaixo, ó, todos os dias, diante de Deus. Eu tenho orado pelos inscritos aqui do canal e também lá no meu Instagram, amém? Deus abençoe. E esse foi o pedido de uma inscrita aqui que pediu para eu falar sobre idolatria. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E falando de idolatria, né, para quem professa outra religião, senão o Senhor Jesus Cristo, a palavra em Romanos vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré. Não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, mas é o Senhor Jesus de Nazaré. Tá na palavra. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré. Nós amamos e respeitamos a mulher Maria, que foi agraciada. Mas quem faz essa mediação é Jesus de Nazaré. E Maria não ressuscitou. Quem ressuscitou foi o Senhor Jesus ao terceiro dia e ascendeu os céus, e ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Paz.